Fala galerinha, tudo bem? Terça-feira, dia de mais uma aula aqui e hoje eu trouxe um tema mais do que importante para a gente falar. É um tema que tem muito cara de Enem e que tem muito a ver com os problemas também decorrentes da pandemia que a gente vai perceber de forma muito mais evidente quando as aulas presenciais voltarem, mas que já é uma realidade, que é a alfabetização de crianças no Brasil. A gente sabe que esse é um grande problema, então trouxe esse recorte temático aí para a gente pensar, né, a importância da alfabetização na infância no Brasil. Então eu trouxe alguns dados primeiro, algumas informações para a gente pensar em conjunto e depois a gente trabalha com o nosso projeto de texto, como sempre, uma sugestão de organização das ideias, certo? Bora lá? Bom, no dia 8 de setembro, galera, comemora-se o Dia Mundial da Alfabetização, então é um dado interessante aí, né? A data foi instituída em 1967 pela ONU, por meio da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, que é a Unesco, com o objetivo de ressaltar a importância da alfabetização para o desenvolvimento social e econômico mundial. Então a gente já tem aí uma grande importância da alfabetização na infância. A alfabetização, ela é fundamental para um desenvolvimento social e econômico no mundo, não só no país. No Brasil, a data vem acompanhada de muita preocupação. Então, o Brasil ainda tem 11 milhões de analfabetos, segundo dados do PNAD, divulgado pelo IBGE. Com um ano atípico de pandemia e ensino remoto, o desafio para alfabetizar se tornou ainda maior. Então, é algo que se tornou ainda mais em voga e em foco na sociedade brasileira. E aí, quais são alguns tópicos, né, que são mais colocados em xeque para preocupação, aliás, que são mais colocados em destaque de preocupação em relação a esse contexto de alfabetização na pandemia? Como é que o docente, como é que o professor vai planejar um ensino de emergência e remoto para diferentes realidades das crianças? Como pensar em estratégias próprias de aulas presenciais, garantindo o acesso e aprendizagem a todos, né? Como é que se ressignifica as estratégias que eram comuns nas aulas presenciais e agora no remoto a gente não tem aquela proximidade com o aluno, né? Já que a alfabetização é um processo que exige interação, afeto, jogos, brincadeiras, leituras, conversas, dramatizações, registros diversos e muitas vezes isso não acontece no âmbito virtual. Você pode comentar aqui embaixo como é que estão sendo as suas aulas remotas, se elas estão sendo dinâmicas ou se é basicamente o que eu estou fazendo aqui, né? Um professor com uma imagem aparecendo falando sobre um determinado assunto. É claro que a gente está falando aqui com um público diferente, né? Em geral, vocês estão no ensino médio, no cursinho, já prestando vestibular. Nosso foco e nossa organização são diferentes, né? E outra preocupação é que muitas dessas atividades que estão ligadas às interações entre crianças e os professores requerem observação, participação, complementação e intervenção dos professores para garantir o aprendizado. E nesse sentido, a aula remota é um padrão que não permite esse gerenciamento pedagógico. Na verdade, demanda muito da participação de quem está em casa com essa criança, que a gente sabe que também não é muito fácil por conta de um contexto em que os pais trabalham ou não têm repertório, conhecimento para ajudar os filhos nesse processo de formação, certo? E aí eu trouxe aqui um exemplo, né? A cidade do Piauí quer se tornar a Finlândia brasileira na educação. Oeiras, primeira capital do estado, conseguiu atingir nota 7,1 do IDEB, que é o índice maior do que o esperado para o país em 2021. A qualidade do ensino público já fez 3 escolas particulares fecharem por falta de aluno, né? Depois lá embaixo eu vou deixar as referências falando sobre o Piauí, mas olha que interessante, o que eles fizeram? E não é algo muito complexo, muito impossível ou inacessível, né? Tanto que a gente está falando de uma cidade que vem de uma região muito mais carente de recursos do que, por exemplo, a região Sudeste e Sul e está com um desempenho no IDEB muito elevado. A primeira coisa que eles fizeram foi organizar o trabalho. Então, olha só, quando assumimos, cada escola fazia de um jeito. Tinha o livro que queria, planejava seu conteúdo, cada um no seu próprio ritmo. Em rede, respeitamos os contextos e os projetos pedagógicos das escolas, mas todas trabalham juntas, seguindo o mesmo calendário. Se essa medida torna a rede engessada, os professores reclamam que sim, mas Tapeti, que é a secretária lá, garante que não é o objetivo. O planejamento é o mínimo esperado, eles podem fazer mais.
E outra mudança foi o papel da leitura na escola, que se tornou um fio condutor do trabalho de todas as disciplinas. Encontramos uma sala lotada de material do PNLD, que é o Programa Nacional de Livro Didático, encaixotado. Os recursos do governo federal chegavam, mas aqui na ponta não fazíamos o dever de casa. Então vamos lá. Organização de trabalho. Então todo mundo fala a mesma língua, né? Eu brinco que com a redação isso não acontece. Cada professor muitas vezes resolve trabalhar de um jeito, ensina de uma determinada forma, considera sempre o seu modo de trabalhar o mais adequado. Imagine se a gente tivesse uma rede de professores e de escolas trabalhando de uma mesma forma. O quanto de projetos, ideias, boas estratégias poderiam ser compartilhadas. Então, o que eles fizeram lá foi organizar e todas as escolas trabalharem de uma mesma forma. É muito mais fácil desse modo você organizar o trabalho e ver projetos que estão dando certo e poder replicá-los para as outras instituições, certo? No extremo oposto, uma realidade completamente diferente dessa de Oeiras, a gente tem aí a 30 quilômetros de Ipanema, a vida passa com menos de R$3 por dia. O bairro de Jardim Gramacho se sustentou por 3 décadas com o maior lixão da América Latina. Após 5 anos de fechamento, os seus moradores são a face extrema da pobreza. Aqui a gente tem uma imagem quando havia aí o lixão em Gramacho. E aí olha só um relato, né? Algumas informações sobre a realidade de algumas pessoas lá nesse entorno. Se vocês ouvirem o galo cantando, como sempre, é aquele que participa da minha aula de vez em quando. Em Jardim Gramacho não se vive, se sobrevive. A apenas 30 quilômetros da praia de Ipanema, há pessoas morando em condições tão precárias como num pobre povoado da África. Jardim Gramacho, a comunidade que abrigou até 2012 o maior lixão da América Latina, famosa no mundo inteiro por um documentário do artista plástico Vic Muniz, que chegou ao Oscar, poderia construir um monumento dedicado ao descaso e a promessas descumpridas. Mas não há tempo para pensar nisso. O bairro é um bolsão de pobreza extrema, a face dura e invisível da desigualdade do Brasil. E aí tem um relato aqui de uma mulher, Vanessa Dias, grávida do 6º filho aos 31 anos, está sentada no degrau de entrada de sua casa de madeira. Uma cerca improvisada com tábuas delimita um quintal cheio de entulho e lixo. A precária dieta da família de Vanessa, longe de qualquer recomendação do que seria uma alimentação saudável, insegurança alimentar também é um assunto muito importante, né? É só mais um exemplo da sua exclusão. A mulher, com vários dentes a menos e aparentando 20 anos a mais, trabalhou no antigo lixão desde a adolescência e nunca teve carteira assinada. O marido, há tempos que não consegue um biscate, um trabalho, uma atividade qualquer. Suas 2 únicas fontes de renda são R$150 que recebe do Bolsa Família pelos 3 filhos que moram com ela e uns R$200 que consegue vendendo desinfetantes. Então, por volta de R$350 por mês. Isso significa que essas pessoas vivem aí com uma renda média de R$2,30 por pessoa por dia. O último cálculo do Banco Mundial para determinar a linha de pobreza extrema é de $1,9 por dia ou R$6,18. Os brasileiros que vivem abaixo deste patamar devem passar de 2,5 milhões a 3,6 milhões entre 2016 e o final deste ano, segundo a instituição, certo? Então, a fome é um resultado muito grande da falta de alfabetização. Por isso que também alfabetizar é tão importante, para a gente enfrentar desigualdades socioeconômicas, garantir oportunidades melhores a todos, certo? E aí, para a gente fechar, antes de a gente ir para o nosso projetinho de texto, só citar um exemplo externo. Em 1959, havia em Cuba cerca de 1 milhão de pessoas que não sabiam ler ou escrever, praticamente 1 em cada 4 cubanos. Segundo a Associação de Pedagogos. Em 1961, apenas 2 anos depois da vitória da Revolução Castrista, lançou-se uma campanha que Fidel chegou a considerar uma das maiores batalhas pela cultura jamais realizadas por povo algum. Teve início oficialmente em 1º de janeiro daquele ano, mobilizando cerca de 270 mil alfabetizadores entre cidadãos voluntários, professores e alunos. Chegou-se a suspender o ano escolar para que todos os esforços de qualquer pessoa que soubesse ler e escrever se voltassem para esse projeto, inclusive as crianças acima dos 9 anos. Em 22 de dezembro do mesmo ano, 707 mil cubanos haviam sido alfabetizados, ou seja, o índice que era de 23,59% caiu para 3,9% do total. E a ilha foi considerada o primeiro território da América Latina
a erradicar o analfabetismo. Ou seja, a gente está falando aqui também de um projeto que envolve organização e união. Então, dá até para a gente estabelecer uma certa semelhança com essa situação aqui que a gente falou da cidade de Oeiras, no Piauí, certo? Deixo aqui uma charge para a gente só pensar um pouco sobre essa questão. Façam suas reivindicações, não quero mais ser analfabeto, por escrito, ok? Né? Então, existe uma questão, claro, que política, num processo de uma sociedade que é menos instruída, ela está mais refém de inúmeros sistemas, não necessariamente o político, certo? E aí, bora então fechar pensando num projetinho de texto bem rapidão aqui, só para dar algumas ideias para vocês. A gente poderia contextualizar esse tema, né, a importância da alfabetização na infância no Brasil, falando com esse dado, de que a gente tem no Brasil por volta de 11 milhões de analfabetos. E a partir desse número, relacioná-lo a um sistema de ensino que é falho e uma sociedade que é profundamente marcada pelas desigualdades sociais. Ou seja, a gente pode fechar essa introdução falando então da importância de que as escolas se unam para garantir a alfabetização das crianças, ação de suma importância para que se tenha, como consequência, um país mais justo e igualitário. Ou seja, qual é a principal importância da alfabetização na infância? É a gente ter um país menos desigual. E aí a gente pode, na argumentação, trazer, né, num primeiro parágrafo, a importância de um ensino que seja mais voltado à realidade social dos estudantes, ou seja, é fundamental que as escolas deem voz aos alunos e busquem uma educação atualizada, né? Situação que é impedida por um ensino aí conteudista e obsoleto. A gente sabe que a educação no Brasil ainda é tradicional e ela não estabelece uma relação muito próxima com a realidade sociocultural daquele aluno. Então isso é muito importante. Num segundo argumento, a gente poderia trazer outro ponto importante, né, da alfabetização na infância, que é o enfrentamento das desigualdades. Então, o enfrentamento das desigualdades é uma outra forma de se garantir a alfabetização das crianças. Por quê? Quando as famílias elas não possuem, né, na verdade, quando as famílias possuem os recursos necessários à sobrevivência, a educação se torna uma prioridade. Agora, num contexto como o de Gramacho ali no Rio de Janeiro, em que muitas famílias brasileiras se encontram com menos de R$3 por dia para sobreviver, por exemplo, então um contexto de miséria e de pobreza, a prioridade é a sobrevivência e não a formação. Lembrem-se que a formação ela tem um resultado a médio e longo prazo, a gente já falou isso em aulas anteriores. Então uma família muito carente não vai colocar a educação como prioridade. Uma família que tem a infraestrutura de moradia e de alimentação, saúde adequadas, vai entender e vai conseguir colocar a escola também como prioridade, certo? E aí eu estou colocando aqui uma única proposta, mas lembrem-se sempre de que esse assunto ele é muito mais amplo, ele não acaba quando termina, né? Mas a gente pode então retomar a tese, falando que existem modos de garantir a alfabetização das crianças e lutar para esse objetivo é fundamental para um país mais igualitário e com maiores oportunidades, que foi o que a gente colocou como tese na introdução. Podemos, por exemplo, sugerir ao Ministério da Educação que elabore um plano nacional de alfabetização que una todas as esferas públicas, tanto as estaduais quanto as municipais. E aí pensar na elaboração de metodologias que, primeiro, sejam associadas às realidades dos alunos locais e que também busquem a formação continuada aos professores, com o uso de aplicativos e plataformas digitais, inclusive para prepará-los para esse novo modelo de ensinar que vai vir muito acompanhado com o computador, né? E o efeito disso é um caminhar, o Brasil vai estar finalmente caminhando rumo à alfabetização das crianças, né? E vai ter muito mais chances de ser um país com oportunidades iguais a todos. Claro que a gente pode aqui falar de outras propostas que conversam com essa discussão, né? Então é necessário que haja a oferta da infraestrutura básica para as famílias sobreviverem e poderem colocar a educação como prioridade. Então isso tem a ver com a oferta de moradia, o investimento em maior planejamento urbano, né? Mas que são perspectivas macro. Aqui eu estou falando de uma ação específica de médio e longo prazo que visa a alfabetizar as crianças. Tema super importante, depois eu vou deixar as referências aqui que eu usei para essa aula no descritivo do comentário do YouTube. Se você tiver algum comentário, alguma inclusive sugestão sobre esse tema, comenta aqui embaixo, compartilha com a galera esse conteúdo. Temos muitas aulas nas semanas anteriores
E lembra que toda terça a gente tem conteúdo aqui para você, para a gente te ajudar a preparar para aquela nota show no vestibular. Um grande abraço, até mais!